Olá, meus amigos, vamos então dar continuidade à nossa matéria de Direito Civil 8, continuando então a falar sobre aquele elemento da responsabilidade civil que é o dano. Então, nas aulas passadas nós já vimos o conceito e a definição do dano, as dificuldades, aí as suas características próprias e começamos a ver aí as espécies de dano. E eu já apontei algumas para vocês aí e que eu relembro basicamente, que são aí então o dano patrimonial, o dano moral, dano estético, o dano existencial e o dano social e o dano moral coletivo. E faltou para nós na última aula falarmos sobre o dano reflexo ou dano em ricochete e o dano pelo tempo desperdiçado. Vamos começar então pela ideia aí do dano reflexo ou dano em ricochete. Veja só, essa ideia do dano reflexo ou em ricochete, ou até mesmo chamado de dano indireto ou dano mediato, é aquele que um parente próximo daquele que sofreu o dano também tem direito a receber uma indenização. Como assim? É a ideia de que aquele que tem alguma relação de parentesco, é um descendente, um ascendente, ou até mesmo o cônjuge ou o irmão, ou até mesmo o companheiro, se falarmos aqui também dele, eles têm direito a receber uma indenização pelo dano sofrido por esse parente. Por quê? Porque aquele sofrimento causado acaba por refletir, e por isso que chamamos de dano em ricochete ou dano reflexo, reflete então na própria vida, nos próprios direitos da personalidade deste parente. E aqui nós temos um exemplo muito claro, muito fácil, que é, vamos dizer, o básico da ideia do dano reflexo ou do dano em ricochete. É o caso, por exemplo, de um parente, digamos um pai, que acaba falecendo por culpa de um terceiro. Digamos que ele sofreu um acidente automobilístico, esse terceiro então colide no veículo desse pai, que faz com que ele venha a óbito. Veja, aí os filhos podem pedir indenização por causa de um dano sofrido em ricochete. Porque o pai sofreu o dano imediato, que o levou à morte, que inclusive pode aí ser objeto, dependendo da situação, no caso aqui nem tanto, mas no caso pode-se falar de indenização propriamente para ele. Mas também temos aí um dano indireto aos filhos que, presumivelmente, em relação à proximidade, à intimidade nessa relação de parentesco, sofreram com a morte do seu pai. E por isso, então, é possível pleitear também indenização reflexa em ricochete para esses filhos. E como que se dará essa indenização? Veja, podemos pensar aqui de várias formas possíveis. Podemos pensar numa indenização por dano moral, primeiro pensando na situação do sofrimento, da dor causada em razão da morte do pai, então daí nós temos esse dano moral, assim como podemos imaginar que esses filhos tinham aí uma dependência econômica do pai. Digamos que eles fossem incapazes ainda, menores de idade, e o pai então era aquele que trazia, né, a alimentação, trazia o dinheiro para casa com o seu trabalho, e por isso então eles ficaram privados dessa possibilidade de recebimento aí, de acolhimento financeiro, justamente pela morte do pai. Em uma situação dessa, pode o juiz estipular uma pensão alimentícia em favor dessas crianças, para que elas possam aí receber, portanto, um valor aí periodicamente que corresponderia àquilo que o pai forneceria para elas. Aí, logicamente, vocês devem estar pensando, mas qual o prazo? Por quanto tempo é que vai se manter essa pensão alimentícia? Será eterna? Veja que aí
nós temos algumas situações. Nós temos que verificar aí o caso concreto, para ver as condições dessas crianças, para verificar então qual que era o valor que era empregado a elas e tudo mais, para se delimitar. E a jurisprudência tem entendido o seguinte, que a pensão alimentícia vai se estender até a idade que o pai teria forças para realizar a sua atividade laboral. Então, digamos aí, pensando na nossa média de vida, na forma então como está aí o trabalho configurado na nossa sociedade brasileira atual. Digamos que o pai aí trabalharia por volta até os 65 anos, até os 70 anos, dependendo da atividade. Então, a pensão alimentícia se estenderia até essa idade que o pai alcançaria em vida, se não tivesse sofrido o acidente. Ou então, alternativamente, pode-se estipular também a idade que será alcançada pelos próprios filhos. Então, pode-se pensar aí, ao chegar à maioridade, ou até mesmo, em média, conforme a jurisprudência tem entendido, que aos 25 anos, aquela pessoa já teria terminado uma faculdade, por exemplo, já poderia estar trabalhando e até mesmo estar casada. E por isso, então, não necessitaria mais desse auxílio financeiro do pai, e agora, logicamente, em razão dessa pensão alimentícia. Então, por vezes, a jurisprudência tem entendido o seguinte, qual que é a extensão desse valor aí, desse pagamento da pensão alimentícia? Até a idade fixada para o pai ou até mesmo a idade dos próprios filhos, o que vier primeiro, né? Qual aí, então, condição se for cumprida primeiro para encerrar o pagamento da pensão alimentícia, tá bom? Então, não é perpétuo. Pode ser perpétuo? Pode acontecer. Digamos que temos um filho aí que é uma pessoa com deficiência, que não tem como ter a sua própria subsistência, que não tem aí condições de ter uma outra pessoa para gerir a sua vida e auxiliar aí, contribuindo financeiramente. Veja, pode ser aí que seja uma pensão vitalícia, né? A depender do caso. Mas, veja, sempre uma análise de caso concreto, tendo que verificar, então, se é o caso ou não desse pagamento. Tá bom? Segundo ponto importante aqui, que veja, eu dei o exemplo da questão da morte para o dano reflexo, e que a jurisprudência, por muito tempo, né, acabou aí por adotar justamente o dano reflexo em razão do artigo 948, como se ele fosse atrelado ao 948. Olha aí na sua tela. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações. 1. No pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. E 2. Na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Tá? Só que estes não são os únicos casos em que a gente pode falar de dano reflexo. Porque nós podemos falar, por exemplo, de dano reflexo no caso simplesmente uma ofensa aí moral da honra da própria vítima e que pode refletir nas outras pessoas de sua família. Então, olha só, nós temos que pensar aqui no dano reflexo, então, por exemplo, em um ataque à honra daquela pessoa, né, daquele ofendido, que acaba por também atingir os demais. Então, digamos que a ofensa perpetrada, digamos, falar que aquela pessoa lá trai a esposa, fala disso em público, ou então até mesmo que essa pessoa aí trata mal os filhos, que daí então esses filhos aí acabam tendo problemas de saúde, tudo mais, problemas mentais, assim vai, enfim, traz aí de uma forma ofensiva situações para essa pessoa que acabam atingindo também os seus familiares. Nessa situação,
também se configura o dano reflexo, tá? Também igualmente indenizável. E para exemplificar para vocês, veja esse julgado aqui no STJ sobre o tema. Olha só. Recurso especial número 1.119.632 no Rio de Janeiro, tá? Julgado aqui em 2017, então recente, tá bom? Olha a ementa. Vai falar aqui, ó, vai ser um caso de ação de indenização por dano moral puro, divulgação de notícia em programa de televisão, matéria jornalística de cunho ofensivo à vítima direta, dano moral reflexo, possibilidade. Então, olha só, o próprio ofendido aqui, né, ele foi atingido, né, por essa ofensa à sua honra, e olha aqui, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas, também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo vento danoso, reconhecendo-se em tais casos chamado dano moral reflexo ou em ricochete. E daí aqui tem a explicação teórica do que se trata do dano moral indireto ou reflexo aí, né? Que vai atingir então de forma imediata o direito personalíssimo de um terceiro. E daí então vai dizer que é possível reconhecer que no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima, ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direto ou indiretamente, a todos. Tá bom? Então veja que nós temos aí um caso muito claro, portanto, de dano reflexo, em que houve somente, até não sei querer desmerecer, mas questão de somente um dano à honra e não um dano direto à vida ou uma lesão corporal que possa aí ter esse dano reflexo. Última questão que podemos discutir aqui em cima desse dano reflexo é justamente a ideia de, será que alguém fora do núcleo familiar pode sofrer dano reflexo? Veja que a jurisprudência, a doutrina, tem se debruçado tão somente em razão do núcleo familiar, em razão dessa maior intimidade em que há entre essas pessoas. Mas não há qualquer impedimento expresso a pessoas fora desse núcleo familiar. O que acontece é que é uma prova muito mais difícil, porque você vai ter que mostrar então uma proximidade, uma intimidade, uma relação de amizade, por exemplo, que se aproxima de uma relação familiar. Difícil prova, mas não impossível. Então, não vou dizer que é expressamente proibido, mas não há, pelo menos do meu conhecimento, casos aqui em que amigos, pessoas próximas são equiparados aos familiares aqui para fins de reconhecimento de um dano reflexo ou um dano em ricochete. Tá bom? Muito bem, vamos para o próximo caso aqui que nós temos, que é o dano pelo tempo desperdiçado, também conhecido aqui como teoria do desvio produtivo do consumidor, tá? Que aparece aí no nosso direito brasileiro nos últimos 2 anos como uma grande novidade, mas que verdadeiramente não era para ser novidade nenhuma. E do que se trata, então, esse dano pelo tempo desperdiçado? A ideia aqui, aplicável principalmente às relações de consumo, né? Então ela foi desenvolvida dentro das relações de consumo, é que um consumidor, numa situação em que há um mau atendimento a ele acaba por desperdiçar o seu tempo, desviando as suas atividades, desviando aquilo que ele tem a fazer, né? Ou alguma preferência própria dele para uma outra atividade, para resolver um problema criado pelo próprio fornecedor. E que ele, então, vai aí ter esse tormento na vida de que terá que aguardar
a solução trazida pelo fornecedor e que ele perderá tempo de realizar uma atividade que seria muito mais produtiva, pelo próprio nome trazido aí pela teoria. Por isso a ideia de tempo desperdiçado pelo consumidor, tá? Então, imagine o seguinte, que você tem problemas com a sua internet, problemas com a sua conexão. E daí você entra em contato lá com a operadora, a provedora de internet, e fala lá do problema e que precisa de um técnico na sua casa. E o técnico, né, a fornecedora de serviço de internet, te diz o seguinte, olha, o técnico estará amanhã na sua casa, entre 7 da manhã e 8 da noite. Veja, e ainda te diz que se você não atender nesse momento, ainda será cobrado uma taxa pelo tempo desperdiçado o técnico ter ido lá e batido com a cara na porta. Veja, se você tem atividades para realizar fora de casa, se você tem aí então alguma preferência, alguma coisa para se utilizar do seu tempo, você estará aí privado disso, porque você terá que ficar aguardando das 7 da manhã até as 8 da noite esse técnico chegar. Pode ser que ele chegue às 7 da manhã, problema resolvido, como pode ser que ele chegue aí 7h40 da noite. Ou seja, todo esse período seu de espera foi um tempo desperdiçado. E essa teoria, portanto, ela diz que esse tempo desperdiçado, esse desvio produtivo sofrido aí pelo consumidor, ele deve ser indenizado, porque não se trata de um mero dissabor, um mero contratempo, um aborrecimento ao consumidor. Não, é um momento em que ele perde produtividade, que ele poderia estar realizando suas atividades existenciais, veja, dentro daquela ideia lá de dano existencial que eu falei para vocês, como ele poderia realizar, por exemplo, uma atividade própria econômica, né, de aproveitamento aí e de até de desenvolvimento do seu projeto de vida. Então, a ideia do desvio produtivo, por essas falas minhas aqui, veja que elas se aproximam de dano material, dano moral e dano existencial, né? Você pode ter perdas aí, danos emergentes, lucros cessantes, você pode ter um dano moral porque é um aborrecimento que ultrapassa o tolerável e um dano existencial porque você deixa de realizar suas atividades cotidianas. Então, veja que é uma teoria importante, é uma teoria, então, que deve ser levada em consideração, mas por que eu considero aqui que não é uma teoria inovadora? Porque, veja, embora pareça que nos últimos anos aí, né, com a contribuição da jurisprudência, tudo mais, essa teoria tem aparecido com maior força, maior intensidade, sobretudo aí com a contribuição do professor aí Marcos de Saúny, que desenvolveu um livro próprio sobre a teoria do desvio produtivo do consumidor. Essa ideia não deixa de ser algo que já era presente há muito e muito tempo, questão de décadas, dentro do direito norte-americano, que eles já falavam aí dessa ideia de ser aí indenizável esse período de ficar aguardando o serviço de um fornecedor, né? Inclusive, existe até uma aproximação, embora existam algumas críticas nesse ponto, a ideia de custo de oportunidade, que o consumidor acaba por escolher realizar a atividade de aguardar ao invés de escolher uma atividade aí produtiva para sua vida. E o quanto que esse consumidor perdeu em razão dessa espera, né, desse aguardo que ele ficou na vida dele. Então, a ideia econômica, né, da parte de economia de custo de oportunidade, também pode ser pensada aí dentro dessa ideia de desvio produtivo, tá? Embora existam aí algumas posições contrárias a essa equiparação ao custo de oportunidade, tá bom? De qualquer maneira, né, veja que, portanto, o tempo aí também é um fator indenizável, em razão de ser aí algo que passa do tolerável. Você pode ter que, talvez, aguardar aí o fornecedor fazer um serviço na sua casa. Digamos, vai esperar o período da manhã ou só o período da tarde. Tolerável, né? Afinal, você não é o único consumidor lá que eles têm que atender. Agora,
o dia inteiro, mais de um dia, passa do tolerável. E daí, portanto, é um dano indenizável. Ok? Muito bem. Com isso, então, acabamos aí por analisar todas as espécies de dano que podemos identificar dentro do nosso ordenamento jurídico. Em que pese que possa talvez aparecer uma figura ou outra ainda menos conhecida, mas em desenvolvimento. Mas pelo menos as principais, essenciais que nós temos aqui, inclusive as mais novas, as quais eu tenho conhecimento, também estão aí presentes que eu trouxe para vocês. Tá bom? Agora, temos que falar então, portanto, de um outro tema. Vamos falar de um outro tema aqui dentro também de responsabilidade civil, que é a questão da excludente de ilicitude civil, excludente de ilícito civil e excludentes de responsabilidade. Nós já tratamos um pouco disso lá em aulas passadas, mas agora vamos ver com um pouco mais de profundidade essa ideia dos excludentes de ilicitude civil, excludentes de responsabilidade. E o primeiro momento, eu quero dizer o seguinte para vocês. Vocês vão encontrar autores que diferenciam hipóteses entre excludentes de ilícito e excludentes de responsabilidade. Outros vão falar que tudo é excludente de responsabilidade. Outros, tudo que é excludente de ilícito. Vai depender da sua posição doutrinária, do autor que você quiser seguir. Acontece que, independentemente da nomenclatura que você utilizar, todas elas terão aí os mesmos efeitos, serão os mesmos institutos abarcados dentro deles, tá bom? Vamos começar pelas excludentes aí de ilicitude para alguns autores, ou então dentro das excludentes de responsabilidade. Que nós temos as seguintes. Olha aí na sua tela. Nós temos a legítima defesa, o exercício regular do direito, o estrito cumprimento do dever legal e o estado de necessidade. Nós já vimos isso aí rapidinho em aulas passadas aí um pouco sobre o funcionamento, mas precisamos trabalhar um pouco melhor agora algumas questões, tendo avançado então, portanto, na ideia aí do estudo da responsabilidade civil subjetiva. Olha só, primeiro a legítima defesa. O que é legítima defesa? Legítima defesa é aquela então, aquela reação que você tem contra uma agressão injusta, né? Atual ou iminente, conforme lá o Código Penal. E veja, quando se age em legítima defesa, conforme o artigo 188, inciso 1º do Código Civil, para recordar aí qual que é a redação desse dispositivo. Olha aí na sua tela o 188, inciso 1º. Olha aí. Não constituem atos ilícitos. 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Pronto, legítima defesa. Legal. Quando se age em legítima defesa contra uma injusta agressão, a regra é que, se você causar uma lesão ao patrimônio ou à pessoa lá que estava causando essa agressão injusta, você não tem que indenizar essa pessoa. A regra é essa. Afinal, é uma reação, não constitui ato ilícito indenizável. Tá? Então, a regra é, não há dever de indenizar. No entanto, nós temos aqui duas exceções acerca dessa regra de não ter dever de indenizar. Primeira delas, artigo 930, inciso 1º do Código Civil. Olha aí na sua tela esse dispositivo. Olha só. Primeiro, lendo o caput. No caso do inciso 2º 188, que fala lá de estado de necessidade, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano
ação regressiva para ver importância que tiver ressarcido ao lesado. E daí nos interessa o parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou dano. E daí ele faz referência ao 188, inciso 1º, que fala de legítima defesa. Qual que é essa regra aí, então, do parágrafo único, que inclusive parece que o dispositivo legal é um tanto quanto confuso. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Aqui, pessoal, estamos falando da situação em que há uma legítima defesa, em que há danos em terceiros. Como assim? Vamos pensar no primeiro exemplo mais simples. Digamos que, para reagir contra uma injusta agressão, eu atiro um objeto na pessoa, no agressor, mas eu erro o alvo e eu acabo atingindo um terceiro. Veja, nessa situação, embora eu estivesse agindo em legítima defesa, ainda assim eu tenho o dever de indenizar, porque o terceiro lesionado, né, sofreu aí vítima da minha ação, ele vai ter que receber uma indenização, tá? Então o parágrafo único está dizendo essa situação. Se no ato de legítima defesa eu acabo atingindo um terceiro, esse terceiro deverá ser indenizado por mim, tá bom? E veja, nessa situação, aí eu que terei que indenizar esse terceiro por estar agindo em legítima defesa contra aquele agressor, poderei entrar com uma ação regressiva contra esse agressor para ter aí o ressarcimento do que gastei. Então imagina, vem uma pessoa com uma faca tentar aí me esfaquear. Eu pego uma garrafa de vidro e atiro na direção dela. Ela consegue desviar e acerto um terceiro que está atrás dela. Nessa situação eu consigo então minha defesa de alguma forma, independentemente de atirar a garrafa, e consigo me salvar. Veja só, o terceiro atingido pela garrafa, ele pode pedir indenização contra mim, que eu fui aí o causador do dano, eu que atirei a garrafa. E eu, tendo que indenizar esse terceiro, posso ter uma ação regressiva contra o agressor para que ele indenize, para que ele faça o ressarcimento, melhor dizendo, do valor que eu despendi à pessoa lesada. Tá bom? E veja, da mesma maneira, funciona se a legítima defesa não é uma legítima defesa própria, mas uma legítima defesa de terceiros. Se eu fizer uma legítima defesa de terceiro, então eu estou vendo que a minha namorada está sendo atacada por alguém com uma faca, e eu vou lá, atiro uma garrafa e acerto na cabeça do ofensor. Veja, legítima defesa de terceiro e eu não sou obrigado a indenizar o agressor. No entanto, se eu atiro a garrafa para proteger minha namorada e o agressor consegue se desviar e eu atinjo um terceiro, né, estranho a ocorrência lá com a minha garrafa, eu vou ter aí que indenizar esse terceiro e posso ter ação regressiva contra o agressor, tá bom? Então veja que, mesmo em situação de legítima defesa, se envolver aí uma agressão, um dano a terceiro, eu tenho o dever de indenizar. Diferente do que acontece na esfera penal, que a legítima defesa exclui a ilicitude, salvo se for uma situação de excesso punível, né? Agora, podemos pensar em uma outra situação também, no caso de legítima defesa putativa. E o que é a legítima defesa putativa? Estamos diante de uma situação em que o autor aí da pretensa legítima defesa faz uma falsa leitura da realidade e imagina estar diante de uma situação de legítima defesa. Então, se for aí uma situação que seria
justificável no direito penal, você tem aí essa exclusão da ilicitude, né? Você tem exclusão, então, e daí a pessoa não responde, é isenta aí da pena. Agora, por outro lado, no direito civil, né, a legítima defesa putativa não exclui a responsabilidade civil, tá? Então, mesmo que o autor legitimamente, de forma justificada, tenha imaginado estar diante de uma injusta agressão e reagiu, e na verdade ele tenha feito uma falsa leitura da realidade, ele não observou aquilo que de fato estava acontecendo, ainda assim ele tem o dever de indenizar, tá bom? O que acontece na prática aqui, que é importante falar, que por vezes, em razão das circunstâncias e por um critério até de razoabilidade, o juiz pode até isentar de responsabilidade civil aquele que estava em legítima defesa putativa, tá? Isso pode acontecer, não é a regra, não é aquilo que estipula conforme as nossas diretrizes próprias do Código Civil. Mas é possível, talvez diante aí de um juízo feito diante do caso concreto, em que verifica-se que era muito claro, muito evidente que qualquer pessoa naquela situação também reagiria da mesma maneira, tá bom? Mas, regra geral, legítima defesa putativa ainda atrai o dever de indenizar, ok? Muito bem. Vamos para o próximo caso aqui que está previsto no nosso esqueminha aqui. Olha só, que é o exercício regular do direito do artigo 188, inciso 1º do Código Civil, que a regra é que não há dever de indenizar. Veja, artigo 188 do inciso 1º, que eu trouxe lá para vocês já, fiz a leitura, veja, fala tanto da legítima defesa que não constitui um ato ilícito, como também no exercício regular de um direito reconhecido. E aqui, então, eu estou falando naquele direito que está previsto no ordenamento, está previsto lá no contrato, que a pessoa, então, legitimamente pode exercer e que pode acabar por causar dano a outra pessoa. E esse dano é justificado pelo exercício desse direito, logo não constitui um ato ilícito. Então, peguemos situações cotidianas, né? Um corte de cabelo, corte de unhas, um manicure, pedicure, né? Um cabeleireiro que você faz o corte de cabelo, a prática de um esporte que envolve violência, como boxe, muay thai, né? Ou aquela UFC, seja lá o que for aí, então, né? Veja, são exemplos de situações em que há uma lesão à pessoa, mas é uma lesão socialmente aceita, é um exercício regular de um direito, né? No boxe, por exemplo, há um acordo entre as partes da prática esportiva, existem regras próprias que devem ser respeitadas, e se por acaso houver um tipo de lesão mais grave, né, ou até mesmo uma lesão mais leve que seja, no seu adversário, isso não constitui um crime, tampouco direito de indenizar dentro do âmbito da responsabilidade civil. Mas veja, isso sempre dentro da ideia de exercício regular de um direito. Agora, havendo exercício abusivo desse direito, nós entramos no campo da ilicitude. Constitui um ato ilícito. E constituindo, portanto, um ato ilícito, daí surge o dever de indenizar. Então, veja, numa luta de boxe, que daí então um dos desafiantes acaba se utilizando de manobras aí, ou então de socos que sejam contrários à regra, né? Que sejam aí além daquilo que é determinado, ou então, mesmo com a paralisação ou encerramento da luta, um dos adversários continua a socar o outro adversário, que inclusive pode estar desacordado, pode estar aí inconsciente. Veja, nessas situações, veja que ele exerceu abusivamente o seu direito. Ele poderia causar aquelas lesões ao seu adversário, mas dentro das regras estipuladas. Ultrapassou,
daí então ele experimenta aí um dano indenizável, tá? E daí então pode cobrar essa indenização, tá bom? Mas, estando tudo dentro do exercício regular daquele direito, não há qualquer dever de indenizar, tá bom? Próximo caso que nós temos, aí é o estrito cumprimento do dever legal, que eu coloquei lá, artigo 188, inciso 1º do Código Civil. Mas você deve estar pensando, na leitura que eu fiz do 188, inciso 1º, eu não falei de estrito cumprimento do dever legal, né? Até reforço aqui para vocês, colocando novamente o dispositivo. Olha aí na sua tela. Ele vai falar que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Não fala em estrito cumprimento de um dever legal. E, de fato, o Código Civil não menciona essa hipótese, mas ela é amplamente aceita, entendendo que o cumprimento de um dever legal é também, igualmente, um exercício regular de um direito reconhecido. Só que veja, aqui estritamente reconhecido na lei e que está sendo cumprido estritamente por uma autoridade. Então veja, se a autoridade cumpre exatamente aquilo que está dentro do seu dever, não há qualquer necessidade, não há o que se falar em indenização. Vamos imaginar o caso aí de policiais que estão dentro de uma troca de tiros com criminosos e acaba aí por atingir esses criminosos. Veja, aí eles estão no estrito cumprimento de um dever legal, o dever aí de segurança pública, que os permite, inclusive, se valer de força letal quando necessário para conter a atividade criminosa. Então, dentro desse estrito cumprimento do dever legal, não há qualquer dever de indenizar. Surgirá, porém, se houver, igualmente como acontece no exercício regular do direito, o uso abusivo desse dever, né? Ou seja, não há o estrito cumprimento desse dever legal, mas é aí então um uso abusivo, né? Um cumprimento abusivo desse dever legal que ultrapassa os limites do razoável ou do necessário. Aí então estamos falando de uma situação indenizável. Digamos que o criminoso não estava armado, não apresentava qualquer perigo, risco de vida para os policiais ou para a população, e mesmo assim o policial se valeu da arma de fogo, né? E atingiu, ou então atirou justamente com a intenção de matar aí o criminoso. Veja, numa situação dessas, foi um exercício abusivo, e daí há o dever de indenizar. Ou então pensemos numa situação em que o criminoso já está aí, já está imobilizado e mesmo assim o policial se utiliza da sua arma de fogo. Nessa situação, também não há estrito cumprimento do dever legal. Com isso, então, nós temos um exercício abusivo indenizado, ok? E, finalmente, nosso último caso aqui dentro dos previstos, né, é o caso do, olha aí só, estado de necessidade, do artigo 188, inciso 2º do Código Civil, que, diferente do que acontece com os casos anteriores, que a regra é que não há dever de indenizar, no estado de necessidade existe o dever de indenizar conforme o artigo 929 e 930 do Código Civil, o que parece afastar bastante da solução dada pelo direito penal. Porque no direito penal, havendo estado de necessidade, exclui a ilicitude. Logo, não configura crime, não há responsabilidade penal. No direito civil, ainda que estemos diante de um ato lícito de estado de necessidade, existe o dever de indenizar, conforme 929 e 930, né? Vamos lá relembrar o artigo 929 e o 930? Olha aí na sua tela. 929. Se a pessoa lesada
ou o dono da coisa, no caso do inciso 2º do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Então veja, se a coisa, né, ou a própria pessoa lesada fosse aquela que criou a situação do estado de necessidade, tudo bem, aí não teríamos a situação do dever de indenizar. Mas veja, se é coisa aí que pertencem à terceira, né, então são aí de terceiro, então não foram culpados pelo perigo, veja, eles terão direito à indenização. Então veja só que a gente tem aqui, né, uma situação que a regra geral não é aplicada conforme os casos concretos. Se o estado de necessidade, né, o perigo criado, e daí o bem lesado ou a pessoa lesada é o próprio que criou o perigo, daí não há que se falar em dever de indenizar, porque daí então foi aquela mesma pessoa que criou o perigo. Só que o que é muito mais comum acontecer, e que daí é a regra do 929 depois do 930. Veja, o que não foi culpado pelo perigo, que não deu causa a esse perigo, é que teve seu patrimônio lesado, ou ele mesmo foi lesado. Veja, nessa situação, mesmo agindo em estado de necessidade, aquela pessoa, né, terá o dever de indenizar os prejuízos sofridos. Ok? E para fechar, artigo 930, que nós já lemos, mas agora aplicado ao estado de necessidade. No caso do inciso 2º do 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Então, olha só, vamos imaginar aí uma situação em que um motorista está, então, trafegando normalmente pela rua, eis que acaba se deparando, de repente, com um outro motorista vindo na contramão, que vai colidir de frente com o seu veículo. E daí, então, ele joga o carro para a calçada e, infelizmente, acaba por atropelar uma pessoa nessa calçada. Veja, nesse caso, se aplica o artigo 930 do Código Civil. Por quê? Foi um terceiro que foi o culpado aí pelo perigo ocorrido, né? Ele que veio na contramão, mas veja, foi aquele que estava trafegando normalmente que causou o dano. O que causou o dano, agindo em estado de necessidade, ele ainda terá que indenizar a pessoa atropelada. Mas ele terá ação regressiva contra aquele que veio na contramão para poder aí receber de volta, ser restituído daquele valor que ele despendeu com o ressarcimento, tá bom? Então é essa a ideia aí. Se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Ok? Muito bem. Temos ainda outras hipóteses previstas na nossa legislação, mas essas outras hipóteses falaremos aí na nossa próxima aula, ok? Muito obrigado então a todos e até a próxima.